Hoje o tema que iremos discutir em nosso vídeo, ele fala a respeito do processo de escravidão e os legados do negro no Brasil, certo? Quando falamos sobre o legado da escravidão, consequentemente, a primeira coisa que iremos pensar é a respeito do preconceito que essa população ela sofre, certo? Como de fato, até os dias de hoje, é algo muito presente em nossa sociedade. Porém, precisamos dar uma oportunidade e criar espaço para isso, para podermos conversar a respeito dos preconceitos que surgiram devido ao processo de escravidão e pós a libertação dos escravos, como também o que ocorreu durante o período tanto de escravidão como também de liberação dos escravos no lado da construção cultural e social que os negros tiveram para o nosso país, certo? Podemos observar este processo a partir de dois tipos de visão, certo? A princípio, que é o que vem mais em mente, que é o lado estrutural, que todo o processo de desigualdade social, principalmente somado pela visão de que o negro ele é uma pessoa que não tem direito, ou uma pessoa que era um pária para a sociedade, ela que era a pessoa que ficava esquecida na sociedade, certo? Então, era destituída de qualquer direito, não tinha nome, não tinha moradia, não tinha acesso à saúde, tampouco a questão de educação. Mas também é uma população que ela vem carregada de uma riqueza econômica e também cultural, certo? Mas como econômica e cultural? Vejam só, após a abolição da escravatura, esses negros, eles traziam de sua herança africana atitudes, no caso costumes, danças, alimentações, que fizeram com que isso se tornasse uma riqueza naquele momento e principalmente atualmente, mas também se transformasse em uma forma de recurso de sobrevivência para a época, certo? Mas como assim? Durante o próprio período da escravidão, alguns negros, eles se juntavam em grupos para venderem cocada, para venderem algum artesanato, para juntar o dinheiro para comprar a alforria de determinado escravo. E o que seria a alforria? Era justamente o documento que dava liberdade àquele escravo, àquele negro, certo? E após a abolição da escravatura, muitas dessa população negra que não tinha para onde ir, e além do mais eram pessoas que não eram reconhecidas na sociedade, elas tiveram que começar a se acomodar em determinadas regiões da cidade, como por exemplo nos morros, certo? Então foi nesse primeiro momento que as primeiras favelas elas se originaram em nosso país. A falta de residências, de saneamento básico, que é uma coisa que até hoje a população ainda sofre em grande parte, também era muito comum naquela época, certo? Então, a população negra ela é de fundamental importância na nossa composição social, na nossa composição econômica e cultural. Quantos nomes de artistas negros nós temos hoje representando a nossa cultura, a nossa música, a nossa dança? Quantos nomes de negros nós temos representando a luta pela igualdade social entre as classes? Então, eles também proporcionam um grande valor para a nossa sociedade, para a nossa história. E a história do negro é uma história que é composta por muita dor, por muito sacrifício,
por muitas dificuldades que devem continuar sendo dialogadas e expostas para a sociedade, e quanto mais juntas a população se reafirmarem na busca por políticas mais afirmativas que possam quebrar essa falsa dignidade que ainda é muito imposta pela sociedade. Então, os negros eles vieram para o nosso país datadamente em 1530. Mas antes dos negros chegarem ao nosso país para serem escravizados, tínhamos aqui a população branca, europeia, que tinha chegado para o processo de colonização. Eles não descobriram o Brasil, porque quando chegaram aqui nós já tínhamos uma população nativa. E quem era essa população nativa? Era justamente os índios. E a princípio, os índios eles foram as primeiras pessoas a serem escravizadas no nosso país. A questão que está em torno do índio é porque houve um choque de cultura muito grande. Vejam só, o índio ele era acostumado a trabalharem e terem as suas divisões de trabalho. As mulheres, elas eram responsáveis pela casa, eram responsáveis pela família e pela agricultura, enquanto que os homens eles eram responsáveis de saírem, se embrenharem na mata, passarem dias na caça e retornarem com o alimento. Quando os europeus chegaram no Brasil, não houve o respeito a essa divisão de classes e se concentrou essa mão de obra em torno de todos esses índios. E um dos pensamentos indígenas à época era que eles não entendiam a quantidade de trabalho que tinha ali em virtude do acúmulo de capital, certo? Então, claro que houve as rebeliões internas entre índios e europeus, certo? E nessas rebeliões tivemos altos índices de morte de índios. Há um dado que totaliza 60 mil mortes indígenas. Alguns outros índios, por conhecerem tão bem a mata, eles conseguiam se embrenhar nela e se camuflar, se esconder muito bem, coisa que o europeu ele não conseguia porque não conhecia tão bem o nosso ecossistema, não conhecia tão bem as nossas matas. Então os índios conseguiam fugir e outros índios acabavam morrendo por mortes que eram adquiridas da própria população europeia, como, por exemplo, a questão da sífilis. Então, tivemos muitos índios que morreram também por doenças adquiridas da população portuguesa. E devido a todos esses conflitos, a todo esse choque cultural, é dentro desse cenário que os negros eles vão passar a ser uma mão de obra que vai ser escolhida. Mas por que isso? Veja só, é nesse momento que a Europa, o processo que está acontecendo na Europa, vai influenciar consideravelmente na mudança da forma de mão de obra econômica. Durante a Europa, nesse período, ela está vivendo um período que se chama mercantilista, certo? E então, houve um grande incentivo dos reis, do próprio cristianismo, em relação a desbravar novas terras, escravizar a população dessas terras desconhecidas e utilizá-las como mão de obra escrava. E nesse período, a Espanha e Portugal, elas tinham colônia na África e já trabalhavam com o mercado de escravos. Então, os escravos, eles saíam da África nesse mercado de escravos, nesse mercado negro, e vinham para o território brasileiro. É importante também afirmarmos que até mesmo durante o período que esses escravos eles estavam vindo
da Europa para o Brasil, nesses navios, muitos não acabavam chegando em terra firme, porque acabavam morrendo nas próprias embarcações devido às péssimas condições que existiam nos navios. Então, muitos acabavam nem chegando no país, muitos acabavam nem trabalhando, acabavam sendo jogados em alto mar. É tanto que há um dado estatístico que diz que na costa brasileira nós temos algo em torno de 2 milhões de corpos de negros, alguns que morreram devido a essas condições e outros que se suicidaram porque não aguentavam essa situação de viverem de forma escrava e de passarem por humilhações. E veja só, chegou a um nível tão grande de barbárie em relação aos escravos, porque não bastavam eles serem pessoas que não tinham reconhecimento da população europeia, da população branca, e serem considerados como pessoas. Eles eram vistos como objetos, mas também eles eram maltratados. E os seus senhores criavam livros de maus tratos, de técnicas de maus tratos do escravo. É tanto que algumas dessas técnicas de maus tratos, elas foram utilizadas em um outro período no Brasil, bastante conhecido e também muito negro, que é o período da ditadura militar. Então, essa também faz parte de um legado da escravidão. Os maus tratos, a forma de tratar o ser humano e ver ele como um ser humano paira em determinados momentos, certo, da nossa sociedade. Então, isso é um resultado do processo de escravidão, certo? E durante o período de 1530, especificamente, começou a se pensar em produzir cana-de-açúcar no Brasil. Na Espanha, esse tipo de atividade agrícola ela já era bem desenvolvida, certo? E ela foi trazida para a região brasileira, sendo aplicada e dando muito certo, porque o clima se adaptou muito rápido, a planta se adaptou muito rápido ao clima, possuiu todas as condições adequadas. E então, os negros, eles vieram e começaram a trabalhar nessas fazendas canavieiras, certo? E isso aconteceu até meados do século XIX. Então, iniciou-se no século XVI e foi até o final do século XIX. Temos 300 anos de história de escravidão. E claro que nesses 300 anos de processo de escravidão, nós tínhamos rebeliões internas porque o escravo não gostava de ser escravo. Quem é que gostaria de estar sendo maltratado, de não ter reconhecimento ou sequer nenhum direito fundamental? O escravo ele era usado, o escravo ele era abusado, o escravo ele passava fome, o escravo ele tinha penalizações, muitas vezes se era levado para o pelourinho. O pelourinho a gente conhece o pelourinho porque a gente ouve falar bastante do pelourinho de Salvador. Mas o pelourinho, antigamente, nada mais era do que um local em praça pública que os escravos eram amarrados e eles eram chicoteados até sangrarem, até saírem pedaços de suas carnes e eles ficarem totalmente expostos. O pelourinho era isso, certo? Então, quem é que ia gostar de viver em condições como essa? Ninguém. É um ser humano. Então, claro que em 300 anos de escravidão, tínhamos rebeliões internas, tínhamos a tentativa de fuga, que nesse momento houve a criação dos quilombos. O mais comum, o mais conhecido é o Quilombo dos Palmares, e um dos seus líderes é Zumbi, quer dizer, foi Zumbi. E em outro momento, nós iniciamos um movimento de abolição de escravatura, certo? E claro, havia as resistências dos fazendeiros, dos grandes senhores de engenho, como dos representantes da política, não é isso?
Mas o Brasil, ele estava começando a se encaminhar para a sua revolução industrial, vamos assim dizer. Por quê? Porque enquanto a Europa já estava vivendo a sua segunda revolução industrial, o Brasil ele começou a querer se desenvolver industrialmente. As atividades que existiam naquela época até então eram atividades agrícolas. E queria-se a oportunidade de abrir as portas para que viessem empresas, para que pudesse ser desenvolvida estradas ferroviárias, para que tivessem os trens, para que pudesse também trabalhar com atividades de mineração, certo? Então, isso já é uma noção de atividade capitalista. Um capitalismo que já existia lá fora, mas ainda não tinha entrado tão forte, tão definitivo aqui no Brasil. E tendo isso em vista, um dos primeiros requisitos para que o país ele pudesse se enquadrar em formas econômicas capitalistas era o quê? Não ter mão de obra escrava. Não é à toa que o Brasil estava sofrendo uma pressão muito interna para poder estar se adaptando às questões econômicas. E foi devido a isso que, em 13 de maio de 1888, houve a assinatura da Lei Áurea, que foi então a abolição dos escravos, e os escravos foram libertos. Os escravos ali simplesmente foram liberados, certo? E ficaram soltos, sem eira nem beira, como dizem, né? E esse foi também um grande fator que gerou o forte preconceito que existia no país e existe até hoje. Antigamente, eles utilizavam a ideia de que existia uma supremacia racial branca que tinha direito de explorar a inferioridade dos negros, da população negra, certo? Então, a supremacia racial, ela fazia parte de umas teorias raciais e que, diante isso, era justificado o fato da gente poder escravizar, era justificado aceitar mão de obra e colocar essa mão de obra de uma forma que ela era tratada de forma desrespeitosa. Então, se a gente puder fazer uma reflexão, nós vamos compreender que a raiz do racismo, ela inicia aí. E não era um pensamento exclusivo do continente brasileiro. Ele era um pensamento de todos os países europeus que utilizaram mão de obra escrava e o qual fez com que surgisse processo de desigualdade e preconceito em todo o mundo. E o Brasil ele foi o último país a poder libertar os seus escravos, certo? Então, enquanto alguns países já estavam passando pelo processo de sua segunda revolução industrial, não possuíam mão escrava, mão de atividade econômica escrava, o país ele estava engatinhando em relação a essa adaptação. E algo que faz com que caracterize muito esse processo de novo, um período moderno no Brasil, uma ideia mais moderna no Brasil, foi justamente que se abriu as fronteiras para que imigrantes europeus viessem para o nosso país, certo? E tendo em vista que nessa época, esses imigrantes que chegaram até o Brasil, eles se tornaram mão de obra, porém não escrava, mas sim uma mão de obra assalariada, uma mão de obra que recebia pelo trabalho que estava sendo realizado, muito ou pouco, mas estava se recebendo. E isso tem um nome bastante forte e preconceituoso, certo? De um outro processo que o Brasil estava querendo aplicar,
que foi o processo de embranquecimento do país. E o que é esse embranquecimento? Trocando em miúdos, tornar a população que era negra, em grande parte no país, em uma população branca. Então, a quantidade de negros, a quantidade de brancos que pudessem vir ao nosso país para poder deixar o país branco era bem-vindo. É tanto que no final do século XIX nós tínhamos algo em torno de 1,19 milhões de imigrantes europeus brancos no nosso país. Mas, devido a isso, e mesmo com essa tentativa falha, a população de grande número no país era justamente uma população negra. Negra e, a partir daquele momento, também miscigenada. Por isso que nós dizemos que nós somos um país diverso, porque nós temos as etnias negras, nós temos os brancos, nós temos os índios, nós temos os pardos. Então, todo esse processo de miscigenação, ela veio devido a essas circunstâncias, a essas questões de momentos que o Brasil viveu. Então, quando essa população branca ela veio para o nosso país, ela tomou de conta dos empregos, certo? Da mão de obra, que era voltada exclusivamente para elas. E alguns desses escravos, eles permaneciam trabalhando, seja com os seus antigos senhores, vivendo nas mesmas condições por falta de oportunidade. Outros iam trabalhar nas minas, no processo de extração de minério. Outros iriam trabalhar nas construções das ferrovias. E alguns outros acabavam montando suas quitanas, trabalhar com a questão da alimentação, da cozinha, então, do preparo. Então, a riqueza gastronômica também surge aí. E veja só, inclusive, o negro ele tem uma presença muito forte no conceito empreendedor que o Brasil carrega. O brasileiro ele é conhecido por tá difícil, mas ele sempre dá um jeitinho, né? Isso, então, não existe mau tempo para o brasileiro. Ele sempre encontra uma forma, por vias legais, de poder sobreviver, independentemente da crise que vem acontecendo, né? Isso. Então, eles foram os primeiros empreendedores ditos, né, que existiram em nosso Brasil, em nosso país. Por isso que afeta também a economia. Por isso que é importante compreendermos como surgiu essa questão da escravidão e como ela nos afeta em todos os ambientes, em todas as áreas. Mas a problemática ela não só para aí. Vamos voltar um pouco e entender um pouquinho de história, que é muito importante na discussão desse conteúdo, e lembrarmos como foi o processo de modernização do país. Retira a população, coloca ela isolada em um canto, e então constrói-se prédios, quer deixar o país com a imagem de mais avançado e mais evoluído que possui os países europeus. É tanto que eles trazem traços parisienses nas suas construções, porque era o que tinha de mais avançado, certo? E quem vai ter acesso a isso só vai ser os grandes empresários da época. A grande massa da população mesmo, elas foram excluídas nos morros, nas favelas, e então passam a sofrer de preconceito racial, de divisão de classes. Então, a classe branca, a classe econômica, ela vai permanecer ainda inferiorizando e desmerecendo a massa maior, que é dos negros, os negros e os mestiços, certo?
Então, nós conseguimos trazer isso agora para a realidade e vamos discutir isso em dados atuais, que é o que também vai estar mais nos interessando.